Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Vamos abrir o nosso estudo de hoje com uma pergunta. O dom de línguas que conhecemos na atualidade é o mesmo dom de línguas que ocorreu em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos aqui significa os 120 mencionados em Atos capítulo 1, versículo 15. E o mesmo lugar é o cenáculo em Jerusalém, provavelmente o mesmo lugar onde Jesus realizou a última ceia. O dia de Pentecostes era a festa judaica da colheita, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome Pentecostes. Considerando que o Senhor Jesus esteve morto por 3 dias e apareceu vivo aos discípulos por 40 dias, os discípulos ficaram por uma semana em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Observe que não fala que houve vento, mas o som de um vento. E também não fala que houve fogo, mas línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que tipo de línguas eles estavam falando? Como isso aconteceu? Uma análise prévia já nos leva a entender que tratava-se de mais de um tipo de língua. Afinal de contas, segundo o Espírito concedia que falassem, cada um passou a falar em outras línguas. Mas o verso 5 e 6 nos revela que tipo de língua eles estavam falando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Habitando em Jerusalém significa tabernaculando ou acampando. É que por ocasião das festas, a população da cidade se multiplicava e, provavelmente, muitos dos que irão ouvir o discurso de Pedro, que ele irá proferir logo após esse momento, essas pessoas também presenciaram a crucificação de Jesus e sabiam muito bem do que Pedro estava falando. Eles provavelmente faziam parte da multidão que estendeu as suas vestes para a entrada de Jesus em Jerusalém. Eles ouviram ou até presenciaram muitos dos milagres de Jesus. Eles reconheceram que aquele pequeno grupo de 120 pessoas eram galileus, como o galileu Jesus, e por isso eles disseram: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Nossa própria língua materna. Era esse tipo de língua que aqueles 120 estavam falando. Línguas de outros povos que haviam naquela época. Por ocasião do cativeiro na Babilônia, a cidade de Jerusalém ela foi desolada. E nos dias de Esdras e também de Neemias,
quando os judeus foram permitidos retornar para sua terra, nem todos voltaram. Haviam judeus espalhados por todo o mundo, mas na época das festas eles peregrinavam a Jerusalém para cumprir as ordenanças da lei. A língua oficial do povo israelita, o hebraico, era falada apenas pelos mais cultos. O grego era a língua mais falada no Império Romano, mas ainda assim não era uma língua universal. Para cumprir a profecia do reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, Deus fez o milagre de as pessoas ouvirem as grandezas de Deus em sua própria língua, sem a necessidade de intérprete. De forma que se torna injustificável o israelita que não obedece o chamado de Deus para a aceitação do reino que estava iminente. São mencionadas 16 localidades das mais diversas regiões do mundo conhecido daqueles dias. Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Não existe dúvida alguma que as línguas aqui faladas, elas eram línguas diversas, línguas de outros povos. Agora nós temos duas perguntas que devem ser respondidas. A primeira é a pergunta feita pelos judeus atônitos e perplexos aqui de Atos capítulo 2, versículo 12. Que quer dizer isto? A segunda é: o dom de línguas, esse que nós conhecemos nos dias de hoje, se ele não é o mesmo do dia de Pentecostes, de onde ele surgiu? Ele é bíblico? Bom, a nossa primeira pergunta será respondida com mais clareza pelo apóstolo Pedro, no seu discurso, que será analisado no próximo estudo. Por isso, nós recomendamos que você não perca a sequência do estudo do livro de Atos no canal Graça no Brasil. Mas, para que você não fique ansioso aguardando o próximo estudo, nós podemos adiantar que Deus fez um milagre necessário para que os discípulos cumprissem o propósito de Deus de converter e reunir para o reino de Israel todos os israelitas que andam dispersos entre todas as nações. Como eles iriam até os confins da terra sem poderem se comunicar? De que forma as grandezas de Deus referentes ao reino seriam compreendidas claramente, se não na própria língua natural do ouvinte? Eis a razão do milagre. Quanto à nossa segunda pergunta, nós somos obrigados a afirmar que não há, na Bíblia, o dom de línguas que é manifesto por algumas igrejas. Não existe nada semelhante e nem há na Bíblia um propósito para que tal manifestação ocorra. Nós pretendemos em breve fazer um estudo do capítulo 12, 13 e 14 do livro de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo dá orientações a respeito do uso dos dons na igreja e as razões para a existência deles naqueles dias. No próximo estudo, além de verificar a resposta de Pedro para a pergunta dos judeus, que quer dizer isso? Nós veremos também que, para Pedro,
esse é um sinal evidente de que esses discípulos que estavam vivendo há 2000 anos atrás, eles estavam, neste momento, presenciando acontecimentos relacionados aos últimos dias, os dias que antecedem o estabelecimento do reino a Israel. A pergunta ainda permanece: então, por que o reino não veio? Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você saberia dizer qual o significado do milagre de Pentecostes? Qual a razão para Deus ter concedido aos discípulos a capacidade de falar as grandezas de Deus em outras línguas? No último estudo, nós vimos que o dom de línguas concedido por Deus aos discípulos em nada se assemelha ao dom de línguas que as igrejas atuais proclamam. Tratava-se da capacidade de falar as grandezas de Deus em outras línguas, conforme a língua natural do ouvinte, habilitando assim os discípulos a cumprirem o mandato de Deus de irem até os confins da terra, anunciando o reino de Deus. Deus proveu a eles o necessário para cumprirem a sua missão. Hoje, nós veremos qual foi a resposta do apóstolo Pedro à pergunta feita pelos judeus. Que quer isto dizer? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. A 3ª hora do dia era 9 horas da manhã. Para o judeu, o dia começava com o nascer do sol, tendo 12 horas. Assim como a noite começava com o pôr do sol, tendo também outras 12 horas. Então, na 3ª hora do dia, para eles, era o mesmo que 9 horas da manhã para nós. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Você já ouviu pessoas nos dias de hoje clamando que nós estamos nos últimos dias? Pois o apóstolo Pedro afirma em seu discurso que o que estava acontecendo naqueles dias há 2000 anos atrás eram acontecimentos relativos aos últimos dias. E ele ainda afirma que era o cumprimento da profecia do profeta Joel. E nós não vamos esquecer de que ele estava cheio do Espírito Santo quando proferiu essas palavras. De fato, Pedro tinha razão. Eles realmente estavam nos últimos dias. Estavam na proximidade da chegada do reino prometido para Israel. Esse era o Evangelho e a esperança que aquele pequeno rebanho aguardava. E aguardavam que tudo isso aconteceria naqueles dias. Conforme a profecia de Joel, o Espírito de Deus havia sido derramado sobre os discípulos. Por meio do dom de falar em outras línguas, estava sendo cumprido o anunciar das grandezas de Deus por meio de profecias, visões e sonhos. Mas Pedro deu seguimento à profecia de Joel. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso não aconteceu naqueles dias. Isso não aconteceu até hoje. Cada vez que acontece um eclipse, ou um halo solar, ou qualquer fenômeno celeste, eu ouço uma enxurrada de declarações dos profetas de plantão. É o fim do mundo. Estamos nos últimos dias. Primeiramente, nós devemos entender que, se Deus manifestou as suas grandezas naqueles dias por meio de um milagre inexplicável como esse do falar em outras línguas, é de se esperar que sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, sejam da mesma forma uma manifestação miraculosa do poder de Deus, e não um fenômeno cientificamente explicável, como é o caso de um eclipse. Em segundo lugar, e mais importante, por que essas coisas não aconteceram naqueles dias, conforme a afirmação de Pedro? Pedro estava equivocado? Ele não estava errado. O Senhor Jesus já havia feito essa mesma afirmação e disse que não passaria aquela geração antes que tudo isso acontecesse. Então, por que o reino prometido não veio? Essa é a pergunta que nós temos feito insistentemente durante os estudos do livro de Atos. Precisamos entender que Deus, ele desejou cumprir o que havia prometido ao povo de Israel, e isso para aqueles dias. Deus não rejeitou o seu povo. Deus foi rejeitado pelo seu povo. E pela rejeição deles veio salvação a nós, gentios. E é por isso que o reino não veio. Sendo assim, Deus reservou aquilo que ele havia prometido para aqueles dias a uma geração de israelitas para o futuro. Israelitas que serão obedientes ao chamado de Deus. E Deus irá interromper as promessas feitas para a nação de Israel e iniciará uma nova aliança com um novo povo, que somos nós. Nós seremos chamados de o corpo de Cristo, a Igreja de Deus nesses dias. Igreja essa que não está mais submissa aos preceitos da lei, à aliança que foi feita no deserto, à circuncisão, aos rituais e costumes da lei. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus, o mistério que estivera oculto em Deus. Permaneça conosco. Este mistério ainda não está sendo revelado nos primeiros capítulos do livro de Atos, mas já existem alguns indícios que apontam que haverá grandes mudanças. E nós, do Ministério Graça no Brasil, queremos, junto com você, desvendar os planos e propósitos de Deus reservados para a sua igreja, que somos nós, nos dias de hoje. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. O profeta Joel disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro repetiu isso em seu discurso aqui em Atos, no capítulo 2. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo novamente afirma em Romanos do capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos nós queremos ser salvos. Todos desejamos a vida eterna. Ninguém quer a perdição. Ninguém quer ser condenado por seus pecados. Ninguém quer o lago de fogo. Por isso,
entender o que Pedro, Paulo e Joel estavam querendo dizer com invocar o nome do Senhor é a coisa mais importante para nós seres humanos. E também é a mensagem mais importante que Deus quer passar para nós. Afinal de contas, Deus também quer que todos os homens sejam salvos. E o que significa invocar o nome do Senhor? A palavra hebraica para invocar significa bradar, clamar ou gritar. Já a palavra grega significa chamar uma pessoa pelo nome ou recorrer a alguém. Quer dizer que para alguém ser salvo, só precisamos gritar, bradar ou clamar o nome do Senhor, dizendo: Jesus! O engraçado é que invocar o nome do Senhor significa exatamente isso, porém significa muito mais que isto. Significa que você reconhece a sua condição de incapaz de resolver o seu problema. Você reconhece que está perdido, você reconhece a culpa e sabe que merece a condenação. Porém, você não quer e você clama a Deus, reconhecendo que só Ele pode te salvar. E você se coloca humildemente à disposição de Deus para que Ele então conduza você àquilo que for preciso para a sua salvação. E a Bíblia mostra que, em tempos diferentes, Deus conduz de maneiras diferentes aqueles que invocam o seu nome. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus nos diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor nos dias de Sete e de Enos. Invocar o nome do Senhor nesse texto significa clamar a Deus e ouvir dele a ordem que ele dá de sacrificar um animal inocente, e por intermédio do sacrifício deste animal, os seus pecados então serão expiados. Para Abraão, quando ele invocou o nome do Senhor, a resposta divina foi: siga o caminho que eu lhe mostrarei, indo para uma terra desconhecida. E Abraão obedeceu a Deus. Para Moisés e todos os que nasceram debaixo da lei, a ordem de Deus foi: ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Para essas pessoas que estavam vivendo nos dias de Pentecostes e invocaram o nome do Senhor, a resposta divina foi a profecia de Joel: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos. Deus ainda diz: eu os defenderei das nações. Por isso, Pedro terminará o seu discurso dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Essa era a condição para eles receberem o reino e ser restituído a eles os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Para Paulo, que é o apóstolo dos gentios, invocar o nome do Senhor é ouvir de Deus que nem sacrifícios, nem as ordenanças da lei, e nem o perseverar para um reino que nem foi prometido para nós, mas foi prometido para a nação de Israel, nenhuma dessas coisas é a ordem de Deus para a salvação nos dias de hoje. A fé no sangue derramado de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz para pagar por nossos pecados, é o que nos livra da ira vindoura. Por isso, Deus nos diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo diz: este é o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e pelo qual também sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O estudo de hoje não é apenas informação, é um apelo. Você já clamou a Deus, reconhecendo diante dele de que você é um pecador e nada pode fazer para se salvar? Você reconhece pela fé que Cristo é o seu Salvador? Você crê que ele morreu na cruz pelos seus pecados e é só nele que você recebe o perdão? Se você ainda não recorreu a Deus para fazer essa afirmação, faça isso agora, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você sabe qual é a mensagem central do discurso de Pedro em Atos no capítulo 2? Qual era o evangelho anunciado por Pedro àquela multidão do dia de Pentecostes? Todo pregador, quando prepara uma mensagem, ele tem em mente uma informação importante que deve ser comunicada. É a notícia a ser transmitida, que pode ser uma boa notícia ou uma má notícia. A boa notícia a ser transmitida por Pedro e os 11 já havia sido ordenada pelo Senhor Jesus, e é: o reino está próximo. A palavra evangelho significa boa notícia, e o evangelho do reino era a boa notícia a ser anunciada. Hoje nós faremos uma análise homilética dessa pregação de Pedro. A homilética é o estudo dos princípios da oratória aplicados à pregação do evangelho. Em resumo, qualquer mensagem tem um assunto principal, que é o ponto-chave a ser compreendido e que deve ser apresentado logo no início. Posteriormente vêm os argumentos que dão validade e importância ao ponto em questão. E finalmente vem a conclusão, chamando então a audiência a uma tomada de decisão em relação ao assunto. Pedro, ele começa da seguinte forma: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Na introdução do discurso, nós vemos que a plateia de Pedro era composta de judeus, os israelitas a quem foi prometido o reino que estava por ser estabelecido. Estes judeus, eles conheciam Jesus, presenciaram os seus milagres e muitos deles estavam perante Pilatos gritando: crucifica-o! Por essa razão, Pedro os acusa de serem responsáveis pelo assassinato de Jesus, dizendo o seguinte: vós o matastes. Essa era a má notícia que Pedro tinha a anunciar aos judeus. Porém, a boa notícia é que Deus o ressuscitou.
Movido pelo Espírito Santo, Pedro agora inicia o seu argumento demonstrando pelas Escrituras que a morte de Cristo estava profetizada no Velho Testamento, segundo o desígnio e presciência de Deus. Porque a respeito de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro ainda complementa dizendo que Davi não ressuscitou. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanecia entre eles até aqueles momentos. Sendo profeta, Davi profetizou a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Este Jesus é que é citado por Davi como estando à direita de Deus. Este Jesus, que os israelitas crucificaram, é o descendente de Davi, o Messias, o Cristo, o Rei de Israel. Neste reino que era tão aguardado. Antes de irmos para a conclusão de Pedro, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que Pedro, neste momento, ele não anunciou a morte de Cristo como salvação para eles. Ele não disse que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não disse, como ele irá dizer na sua carta, que o precioso sangue de Cristo nos resgata dos nossos pecados. João futuramente dirá que pelo sangue de Cristo vertido na cruz por nós, temos libertação dos nossos pecados. Paulo dirá que a palavra da cruz, ela é escândalo aos judeus. Ela é loucura para os gentios, mas para os chamados é poder de Deus e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pedro estava pregando aos judeus, e como Paulo disse, a palavra da cruz é escândalo para os judeus, porque eles mataram o rei. Pedro conclui o seu discurso da seguinte forma: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. No coração daqueles que ouviam Pedro, abrasava a pergunta: e agora, que faremos, irmãos? Deus nos enviou o Messias e nós crucificamos ele. Deus tem todo o direito de não conceder a nós o reino prometido. Afinal de contas, nós o rejeitamos. Em Noé, Deus se arrependeu de ter feito o homem que ele criou. Deus também se arrependeu do mal que ele disse que iria fazer com a cidade de Nínive. Então, Deus tem todo o direito agora de se arrepender de ter dito que daria o reino àquela geração. No próximo estudo, nós veremos que Deus é longânimo, tardio em irar-se, e concede mais uma oportunidade aos israelitas, por meio do arrependimento. Uma nova purificação deste pecado por meio do batismo e a oportunidade de receber o dom do Espírito Santo. Fique conosco
Irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas, você acredita que após os israelitas terem crucificado o Senhor Jesus e serem por Pedro acusados como responsáveis pela sua morte, Deus ainda concederia à nação de Israel uma nova oportunidade para que eles recebessem o reino prometido? No nosso último estudo, nós vimos que Pedro, em seu primeiro discurso no livro de Atos, ele acusa os israelitas de serem responsáveis pela morte do Senhor. Ele disse: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Os israelitas, ao ouvirem a acusação de Pedro, eles reconheceram a culpa. Com o coração apertado, eles perguntaram aos discípulos: e agora, irmãos, o que faremos? É nesta hora que vemos o Deus maravilhoso que temos. Deus tinha todo o direito de cancelar tudo o que ele havia prometido para esta nação. Deus tinha o direito de derramar a sua ira sobre este povo desobediente. Porém, o que vemos é um Deus misericordioso, um Deus de amor infinito, um Deus benigno, que demonstra o seu amor respondendo da seguinte forma: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus concede mais uma oportunidade à nação de Israel. Deus Pai foi rejeitado pela nação quando todos os profetas foram perseguidos, culminando na morte do último profeta, João Batista. Deus, o Filho, foi rejeitado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando as autoridades de Israel o levaram à cruz. Agora, Deus concede uma terceira oportunidade para a nação, por meio da ação do Espírito Santo, que conduzirá o povo à obediência para a chegada do reino prometido. É sobre essa terceira oportunidade que o Senhor Jesus fala quando ele diz nos evangelhos: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Você já conhecia este versículo? Você, por acaso, sabia o significado dele? É uma profecia de Jesus sobre o ministério do Espírito Santo, a última oportunidade para Israel aceitar o reino prometido. Veja o que Jesus disse: a blasfêmia contra o Pai será perdoada, a blasfêmia contra o Filho será perdoada, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Agora, qual a diferença entre o pecado contra o Pai, contra o Filho ou contra o Espírito Santo? Não é a mesma coisa? Entretanto, ele está falando do pecado que é praticado durante o período do ministério do Pai, que foi exercido pelos profetas durante o Velho Testamento, e o pecado praticado durante o ministério do Filho, os dias em que o Senhor Jesus pregou aqui na terra, e o pecado praticado durante o ministério do Espírito Santo, que é esse momento em que os israelitas estão vivendo, durante esses dias de Pentecostes, em que a mensagem do Evangelho do Reino era anunciada pelos discípulos, movidos e cheios do Espírito Santo. O Pai foi rejeitado pela nação de Israel quando o reino foi oferecido pelo último profeta, João Batista. E esse profeta foi cruelmente assassinado pelas autoridades de Israel. O Filho foi rejeitado quando as autoridades de Israel o levaram à cruz. Todo pecado e blasfêmia contra o Pai e contra o Filho não foram levados em conta
diante da imensa bondade e misericórdia do nosso Deus, que a eles concede então uma terceira oportunidade. Porém, o Espírito Santo será a terceira e a última oportunidade concedida aos israelitas. Rejeitar o Espírito Santo significa rejeitar a Trindade de Deus por completo. Por isso, a rejeição do Espírito Santo não será perdoada. Não porque o Espírito Santo seja maior do que o Pai ou do que o Filho, mas porque o ministério do Espírito Santo será a última oportunidade. E ao rejeitar o Espírito Santo, o reino será definitivamente afastado de Israel. Agora, parece que está ficando mais claro para nós as razões do porquê o reino não veio. A rejeição do Espírito Santo por parte de Israel acontecerá definitivamente em Atos no capítulo 8, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, ele será apedrejado pelas autoridades de Israel. Entretanto, para nós que ainda estamos estudando Atos capítulo 2, vemos que naquele dia o pequeno grupo de 120 pessoas aumentou para 3.000. E durante esse primeiro ano do ministério dos apóstolos, ele crescerá ainda mais. No próximo estudo, conversaremos sobre o que significa ser batizado em nome do Senhor Jesus. Condição apresentada por Pedro para receber o dom do Espírito Santo e alcançar a promessa do reino. Até o próximo estudo. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. O batismo é condição necessária para a salvação? Precisamos ser batizados para sermos salvos? Em Atos, no capítulo 2, após acusar os israelitas de serem os responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo, Pedro faz o apelo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. O que Pedro está querendo dizer com isso? Seria a cerimônia de batismo uma condição fundamental para se obter a salvação? E o sacrifício de Cristo não é suficiente? Para entender o que Pedro falou, é de fundamental importância saber o que significa batismo. Para que serve? Não, batismo não é um cerimonial de iniciação na igreja. Isso é coisa inventada pelos homens. Também não é um ritual para se tornar membro de igreja. Muito menos uma manifestação visível da fé que se professa. Na descrição desse vídeo, nós iremos disponibilizar alguns textos que explicam o verdadeiro significado do batismo. Mas por agora é importante entender que salvação não era o assunto do discurso de Pedro aqui em Atos no capítulo 2. E também o batismo a que Pedro se refere, o mesmo praticado por Jesus e também por João Batista. O batismo era o cerimonial de purificação ordenado por Deus no Velho Testamento. Uma prática comum aos israelitas e necessária sempre que alguém, estando impuro ou tendo se contaminado pelo contato com algo impuro, desejasse chegar na presença de Deus. Todos os dias, para entrar no templo e realizar os serviços sagrados, sacerdotes e levitas se purificavam. Eles se batizavam. Ninguém perguntou para João Batista: que novo ritual é esse inventado por você? Eles sabiam muito bem o que João Batista estava fazendo. Eles perguntaram: com que autoridade fazes isso? Porque eles sabiam que quando o Cristo viesse, toda a nação precisava ser purificada e não apenas aqueles que ministram no templo. Afinal de contas, a aliança feita com Deus era que todo o povo se tornaria reino de sacerdotes. Então todo o povo
precisaria se purificar para oficiar como sacerdotes no reino que estava por vir. Se alguns daqueles que foram purificados por João Batista, em razão do seu afastamento, eles viessem a se tornar impuros, eles necessitariam se purificar novamente. Jesus veio também purificando o povo, e muitos desses que estavam aqui no dia de Pentecostes, eles foram purificados por João Batista, e talvez até por Jesus. Mas em virtude do reconhecimento do grave pecado que cometeram, crucificando o rei, fez-se necessário novo arrependimento e purificação para a remissão deste pecado. Quer dizer que batismo não é para salvação? É apenas um cerimonial de purificação pelo qual os judeus passavam várias vezes durante a sua vida? É isso mesmo. E temos prova bíblica disso. Em Atos, no capítulo 19, Paulo encontra alguns discípulos que haviam sido batizados apenas no batismo de João. Eles sequer tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Paulo atualiza eles sobre o quanto o Evangelho já havia avançado. E após eles aceitarem a mensagem atualizada, eles foram batizados novamente. Nesse caso, eles nem tinham praticado algum pecado digno de arrependimento e purificação. O pecado deles era apenas informação desatualizada. Estavam atrasados na progressão do Evangelho. Era isso que Pedro estava fazendo também aqui em Atos, no capítulo 2. Purificando os convertidos por meio do cerimonial de purificação estabelecido pela lei, para que eles pudessem então, agora limpos, entrarem no reino que estava próximo. Em nosso próximo estudo, nós conversaremos sobre como viviam os convertidos. Iremos identificar mais novidades que poucos pregadores ensinam. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Como viviam os primeiros convertidos do livro de Atos? Qual era a esperança futura que esses irmãos tinham? Qual era a doutrina ensinada pelos apóstolos? Será que ela se assemelha em tudo ao ensino e esperança que nós temos hoje? Em Atos, no capítulo 2, Lucas nos revela: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que ele quer dizer com comunhão? Que costume era esse do partir do pão? Qual era a esperança aguardada por esses irmãos, o motivo das suas orações? Em nossos próximos 4 estudos, falaremos sobre esses 4 pontos apresentados como a perseverança da igreja. Hoje falaremos sobre o primeiro ponto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos aqui de Atos 2? Temos lembrado constantemente em nosso estudo do livro de Atos que a doutrina dos apóstolos consistia na concretização das promessas feitas por Deus para a nação de Israel. A promessa antiga feita por Deus de eles serem um reino de sacerdotes. Para que os israelitas alcançassem esse reino, eles precisavam, como nação, estar obedientes a todos os preceitos da lei entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Era isso que diferenciava a nação de Israel dos demais povos. Quando nós falamos toda a lei, não estamos nos referindo apenas aos 10 mandamentos, mas todos os preceitos da lei,
circuncisão, cerimoniais de purificação, os diversos batismos, sacrifícios e ofertas no templo. O Novo Testamento inicia tendo como princípios doutrinários as mesmas ordenanças do Velho Testamento. João Batista, Jesus e os apóstolos cumpriam todos os preceitos da lei, guardando as festas, os dias, a alimentação e todos os ritos de purificação estabelecidos pela lei. A novidade anunciada por João Batista, por Jesus e agora pelos apóstolos era o evangelho da boa nova de que o reino prometido iria se consumar com aquela geração de israelitas. Portanto, além de perseverar em tudo o que a lei ordenava, os israelitas deveriam aceitar o rei, o descendente de Davi que já havia sido manifestado entre eles, Jesus. Você deve estar pensando, mas Cristo não aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Não está escrito que o fim da lei é Cristo? Bom, existe uma diferença muito grande entre a doutrina pregada ao povo de Israel para alcançar o reino e a doutrina pregada aos povos gentios para alcançar a salvação. E o nosso objetivo com esse estudo do livro de Atos é dar para você a compreensão de que esse reino que está prestes a acontecer não acontecerá para essa geração. E não acontecerá porque os israelitas dessa geração rejeitarão o reino. Por isso, Deus irá pôr o povo de Israel de lado e passará a tratar com toda a humanidade sem distinção. Nós, que éramos considerados gentios, Deus irá revelar o seu plano de salvação mediante a fé no sangue de Jesus Cristo, salvação que não é por obras, é um dom de Deus. Você já deve ter percebido que há uma distinção enorme entre a doutrina ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto o objetivo de estabelecer o reino estava ainda em vigor, e aquela doutrina revelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado após a rejeição de Israel, doutrina que só é revelada nas cartas do Novo Testamento. Você já deve ter ouvido falar que a salvação é pela fé, não depende de obras. Mas nos evangelhos, Jesus disse: só aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo disse que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Mas quando perguntaram a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como interpretas? Faze isso e viverás. Em sua revelação após a rejeição de Israel, Jesus ensina que ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, justificados por graça. Mas o mesmo Jesus, enquanto pregava o evangelho do reino para Israel, ensina que praticar caridade era condição imperativa para herdar o reino. Jesus chega a dizer: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Do que estamos falando? De dois evangelhos? Sim, um para alcançar o reino aqui na terra, que Israel não alcançou, e outro para alcançar a justificação dos pecados mediante a fé, pela graça de Deus. Arminianos e calvinistas estão brigando porque encontram na Bíblia base para sustentar as suas afirmações. A questão não é qual deles é bíblico, mas qual deles está ensinando a doutrina que deve ser seguida por nós nos nossos dias hoje. Você já ouviu falar em vender propriedades e bens e trazer o valor correspondente e depositar aos pés dos apóstolos? No próximo estudo falaremos sobre o segundo ponto da perseverança da igreja, a comunhão.
Tome cuidado, pois muitos enganadores pegarão essa que era uma condição necessária aos israelitas para receber o reino prometido e usarão esses versículos nos dias de hoje para oferecer para você promessas que nunca se cumprirão, pois você não está debaixo da lei e das promessas da lei, mas debaixo da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você já ouviu falar que um rico dificilmente entrará no reino dos céus? Ainda que você cumpra todos os mandamentos, uma coisa ainda falta. Vende tudo o que tem e dá aos pobres e siga a Jesus. E tem mais: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E se você acredita que Jesus não estava realmente querendo que eles fizessem o que ele estava mandando fazer, que essas palavras são simbólicas, saiba que os discípulos convertidos no início do livro de Atos, onde nós estamos estudando, estavam fazendo exatamente o que o Senhor Jesus manda fazer para alcançar o reino. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Barnabé, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ananias, com sua mulher Safira, retiveram parte do preço de uma propriedade. Com isso mentiram para Deus. Caíram os dois mortos diante de Pedro. E por que eles estavam vendendo tudo o que tinham? No texto que nós iremos estudar hoje, diz que os que haviam se convertido perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No estudo anterior, nós falamos sobre o que significa perseverar na doutrina dos apóstolos. Hoje nós iremos falar sobre o que significava para eles perseverar na comunhão. A palavra comunhão aparece 10 vezes no Novo Testamento, todas significando comum união, ou seja, ter algo em comum. Aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 42, ela significa literalmente ter tudo em comum. Bens, propriedades e até as refeições eram feitas em comuns. Por que eles estavam fazendo isso? Todos eles acreditavam que o reino anunciado por João Batista e por Jesus como o próximo estava prestes a acontecer. Neste reino, toda a aliança de Deus com Israel seria restaurada, as terras seriam distribuídas conforme suas tribos de origem. E além do mais, antes de o reino acontecer, Jesus já havia lhes alertado que passariam pela grande tribulação. E 7 anos de aliança dos povos com Satanás, profetizado por Daniel, reafirmado por Jesus e descrito no livro de Apocalipse. Jesus ensina que eles não poderão comercializar nestes dias. Então, melhor é já ir vendendo tudo e cuidar um dos outros, tendo tudo em comum, antes que a tenebrosa perseguição já anunciada se inicie.
Como nós já sabemos, os 7 anos de império satânico da grande tribulação e também o reino de 1000 anos do Senhor Jesus não aconteceram naqueles dias, porque a nação de Israel rejeitou o reino. Consequentemente, também rejeitou a oportunidade de perseverar até o fim, em uma perseguição horrível que estava prevista, tendo como recompensa final o reino. Todas essas coisas foram reservadas para uma geração futura de israelitas. E a retomada dos planos de Deus para com a nação de Israel só reiniciará após o término do seu plano secreto, reservado para nós, os gentios. O mistério que estava oculto em Deus desde os tempos eternos. E neste tempo, que também é conhecido como a dispensação do mistério, Deus lhe convida a reconhecer Jesus como Salvador. Você não precisa vender tudo o que tem e perseverar até o fim para merecer o reino físico. O mistério que ainda não foi revelado aqui no livro de Atos é que Jesus, nosso Senhor, morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados. E pela fé, por graça, nós somos selados com o Espírito Santo, que habita em nós e que faz o trabalho de regeneração. Efetua em nós tanto o querer como o realizar de Deus em nossas vidas. E nos garante o estar com Cristo no dia do arrebatamento da igreja. Só depois do arrebatamento é que Israel será restaurado. Paulo nos diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olá, queridos irmãos, amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você já ouviu falar no costume da igreja primitiva de partir o pão? Você sabe o que era o partir do pão? Em nosso texto desse estudo, em Atos 2, versículo 42, a Bíblia nos diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A prática de partir o pão é mencionada 5 vezes no livro de Atos, em 3 delas praticada pelo apóstolo Paulo, quando o Evangelho da graça de Deus já havia sido revelado. Então, que prática é essa? E de quem os discípulos aprenderam? Os 4 evangelhos nos ensinam que o Senhor Jesus tinha essa prática. Nas 2 vezes em que ele multiplicou os pães, os discípulos não acharam estranho o Senhor pedir: dá-lhes-vos de comer. Eles estavam acostumados com o partir do pão. A preocupação, neste caso, é que a multidão era muito grande. Jesus partiu o pão na última ceia e foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús, pelo ato de partir o pão. A atitude de tomar do que cada um tem, dar graças e repartir, está sim muito associado com o momento em que os discípulos estavam vivendo aqui em Atos 2. Tendo tudo em comum, porém não devemos nos esquecer que o Senhor Jesus fez isso muitas vezes, e mesmo após a rejeição de Israel, quando o reino não aconteceu e o tempo da graça já havia começado. A prática de partir o pão permaneceu. Paulo nos diz que o Senhor Jesus lhe ensinou: fazei isso em memória de mim. Mas isto o quê? Não devemos confundir a prática
tradicional das igrejas com relação à ceia do Senhor com o isto que Jesus mandou fazer. Jesus não praticou um ritual com hóstia ou com um pãozinho, suquinho ou golinho de vinho. Jesus partilhou de uma refeição com os discípulos, e os discípulos estavam partilhando refeições em suas reuniões públicas. Paulo, em 1 Coríntios, no versículo 11, estava falando de uma refeição que ocorria nas reuniões públicas. E ele não censura os coríntios por fazerem uma refeição enquanto se reuniam como igreja. Ele censura o fato deles não repartir nessa refeição. Temos muito ainda a falar sobre esse assunto. E na maneira em que o assunto for retomado no livro de Atos e fizermos novos vídeos, colocaremos os links na descrição deste vídeo. No momento, é importante compreendermos que aqueles que haviam crido perseveravam no partir do pão. Significado que de nada adianta acreditarmos que, como igreja, partilhamos de bênçãos espirituais, se não conseguimos partilhar as bênçãos físicas. Em nosso próximo estudo, veremos que os que haviam crido também perseveravam na oração. Qual era o alvo da oração desses discípulos? Qual era a esperança que eles todos tinham? Nos vemos no próximo vídeo. Graça e paz. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você saberia dizer qual era o pedido principal das orações desses primeiros convertidos no livro de Atos, quando a palavra de Deus nos diz que eles perseveravam na oração? Qual era o desejo do coração deles de esperança futura? O que aguardavam? O que almejavam como esperança por vir? Você que está acompanhando o nosso estudo no livro de Atos já deve ter percebido que esses irmãos, desde o primeiro capítulo do livro de Atos, eles tinham uma esperança a qual eles aguardavam. Eles falaram para o próprio Senhor Jesus ressuscitado quando este estava com eles: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O apóstolo Pedro, após converter mais de 3.000 pessoas, aqui em Atos no capítulo 2, ele afirma: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta é a promessa que eles estavam aguardando. Por essa promessa eles perseveravam, e esta esperança era o alvo das suas orações. Por isso, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Senhor Jesus Cristo ensinou-os a orar desta maneira. Lembra? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Não, irmãos, esta não é uma oração a ser proferida como um mantra que, por suas palavras, teria o poder de conceder àquele que fizeste esta reza coisas sobrenaturais. O Senhor Jesus Cristo está ensinando os apóstolos naquela ocasião e também os discípulos aqui de Atos 2 como é que eles deverão orar no período da grande tribulação, que é o tempo pelo qual eles haverão de passar aqui nesses dias em Atos no capítulo 2. O nosso Senhor Jesus traz um modelo de oração, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o reino prometido, o reino de Davi. Mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
porque esse reino não virá sem que antes eles passem pelo tenebroso, terrível, horrível tempo da grande tribulação. E eles sabiam disso. Por essa razão, eles terão que clamar a Deus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Para nós, nos dias de hoje, não faz sentido pedir pelo pão nosso de cada dia dai-nos hoje quando você está diante de uma mesa repleta de todas as coisas da qual você tem necessidade. Você deveria agradecer a Deus pelo pão deste dia e não pedir pão quando você tem mais do que apenas pão. Mas para essas pessoas que estão vivendo aqui nesses dias de Atos, no capítulo 2, a previsão deles é passar pela grande tribulação. E eles necessitarão pedir pão que desça do céu, pois eles não poderão comercializar, eles não poderão vender e nem comprar. E por essa razão, assim como o povo de Israel foi sustentado por Deus no deserto com maná, eles precisarão também pedir um pão que vem de Deus. Eles também não poderão pagar as suas dívidas, assim como os seus devedores não poderão pagar a si mesmos, porque não poderão comercializar. Por isso eles oram: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, porque a tentação será grande, a tentação de aceitar a aliança com Satanás que estará reinando nesse império das trevas. A tentação será grande em negar a Cristo, blasfemar contra Deus e aceitar não sofrer por causa de Cristo, aceitar não morrer por Cristo, porque eles serão perseguidos de morte e muitos realmente morrerão. Por isso ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta é a condição aguardada por estes irmãos do início do livro de Atos. Eles estavam desejando, e era motivo das suas orações, estavam perseverando nas orações pelo desejo de entrar no reino prometido. Mas eles sabiam que eles não entrariam nesse reino sem que antes passassem por esse grande e terrível momento que a palavra de Deus chama de grande tribulação, um período já profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e minuciosamente detalhado pelo livro de Apocalipse de João. Nós também já vimos no livro de Atos, nesse estudo, que esse reino que eles tanto aguardavam não aconteceu e não irá acontecer até que o período da graça, o período em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, ele se concretize. Deus deixou a nação de Israel de lado porque eles rejeitaram a Deus. Então não pensemos que Deus rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Deus foi rejeitado pelo seu povo. E porque Deus foi rejeitado pelo seu povo, veio a salvação a nós, os gentios. Mas a partir do momento em que a igreja, que é o corpo de Cristo nos dias de hoje, nós, os crentes, fomos arrebatados, então virá salvação a Israel. Deus novamente irá tratar com o seu povo, e tudo isso que estava previsto a acontecer aqui nesses primeiros momentos do livro de Atos se cumprirá para uma geração de israelitas futuros. Em nosso próximo estudo, nós faremos um resumo sobre tudo o que já foi visto aqui no livro de Atos, no capítulo 2. E nesse estudo poderemos então verificar a progressão do objetivo de Deus de instaurar um reino a Israel. Neste momento nós ainda não iremos verificar a queda ou o momento em que Deus retira de Israel essa promessa do reino por conta da rejeição. Mas mais adiante, no estudo do livro de Atos, nós perceberemos isso. Por isso nós convidamos você, nos acompanhe nesse estudo do livro de Atos, que tem abençoado a todos nós e temos a certeza abençoará a todos vocês também.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a presença de você em nosso estudo e oramos para que Deus nos abençoe a todos. Amém. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Hoje é dia de verificar os pontos mais importantes do capítulo 2 do livro de Atos. Em nosso estudo de número 8, nós vimos que o dom de línguas que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, não tem nada a ver com o dom de línguas que nós podemos verificar acontecendo nas igrejas nos dias de hoje. O dom de línguas de Pentecostes era o poder concedido por Deus para falar das grandezas de Deus em outras línguas, nas diversas línguas conhecidas naqueles dias. Foi concedido um milagre, porque nenhum dos discípulos estudou língua. A capacidade de falar na língua dos outros povos foi concedida por Deus. Deus fez um milagre. E isso nós vimos com mais detalhes no estudo de número 9. Deus enviou os apóstolos a pregar o evangelho do reino em todo o mundo conhecido, até os confins da terra. E para que isso fosse possível, Deus capacitou seus escolhidos com a capacidade de se comunicar em qualquer língua. O reino estava prestes a acontecer. Eles estavam vivendo os últimos dias e a volta do Cristo para reinar sobre Israel estava às portas. Nós falamos também um pouco sobre por que o reino não veio. E no estudo de número 10, falamos sobre o que significa invocar o nome do Senhor. Por que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No estudo de número 11, nós vimos que Pedro, em seu primeiro discurso no livro de Atos, ele não pregou a cruz de Cristo como salvação, mas como condenação para os judeus. Ele não falou que Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele falou que os israelitas mataram aquele a quem Deus fez Senhor e Cristo. Por isso, a palavra de Deus nos diz que a palavra da cruz é escândalo para os judeus, porque eles são os responsáveis pela morte de Cristo. A palavra da cruz é loucura para os gentios. Por quê? Onde já se viu um Deus deixar de ser Deus e dar a sua vida por homens pecadores? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, a cruz de Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Vimos também no estudo de número 12 que essa era a última oportunidade dada por Deus para a nação de Israel receber a promessa do reino anunciado. Deus perdoou o fato de ter sido rejeitado pela nação quando eles mataram os profetas. Deus perdoou ser rejeitado pela nação quando eles mataram o filho. Mas Deus não perdoaria o pecar contra o Espírito Santo. Todo pecado contra o Pai e contra o Filho serão perdoados. Mas o pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. No estudo de número 13, vimos que o batismo, esse ritual tão proclamado como necessário para a salvação ou como complementar à salvação, nada tem a ver com salvação. O batismo era um ritual da lei, obrigatório para a purificação, necessário para se chegar à presença de Deus, necessário para poder entrar no templo de Deus e, obviamente, necessário para entrar no reino que estava para acontecer. No estudo de número 14, 15, 16 e 17, vimos que aqueles que se converteram perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração.
Vimos qual era a doutrina dos apóstolos, o que significava para eles estar em comunhão e o que era essa prática do partir do pão. E também vimos qual era a esperança aguardada por esses irmãos, o motivo das suas orações. Acompanhe-nos no estudo do livro de Atos. No próximo capítulo veremos por que os discípulos perseveravam ainda dentro do templo de Jerusalém. Por que a cruz de Cristo ainda era anunciada como condenação? E por que o reino prometido não veio? Olá, irmãos. Eu gostaria de convidar você a curtir a nossa página e acionar o sininho de notificação. Desta forma você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E também gostaria de convidar você a participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso número, dizendo: quero fazer parte da lista de transmissão. Assim você receberá diariamente vídeo e notícias do Ministério Graça no Brasil. E será convidado a nos ajudar com ideias para os próximos vídeos. Até o próximo estudo.